A segunda temporada de X-Men 97 tá longe de alcançar o padrão de qualidade da primeira. E nesse vídeo eu vou destacar os pontos positivos e negativos. Sem enrolação, bora pro vídeo. E antes de mais nada, já segue o Nerdquest porque aqui tem vídeo novo todo dia. E falando em todo dia, cara, o que falar dessa segunda temporada, né? Eu fiquei ali esperando dia a dia pra chegar um novo episódio e, cara, enfim, eu vou estar explicando aqui o que eu achei sobre essa nova adaptação aí que a Marvel trouxe pra gente. O ponto que vale destacar é que sim, a segunda temporada tem pontos que são muito marcantes e legais, mas também em determinados momentos ali ela falha um pouco em explicar e ao mesmo tempo dar profundidade pra trama. E é isso que a gente vai estar trazendo agora. Mas vamos começar pelos pontos positivos primeiro. E assim, já vou começar com o segundo episódio que traz a X-Force. Tem um episódio inteiro ali dedicado pra ela, que pra mim, particularmente, foi o meu episódio favorito dessa temporada, tá? Você tem uma equipe bem desenvolvida, você tem um Cable ali executando um papel de protagonismo que muitos esperavam aí, né, acontecer. E ao mesmo tempo, porra, cara, aquela abertura sensacional, temática ali com a X-Force, os personagens aparecendo, foi, ó, sensacional e a expectativa foi só subindo. Só que, né, enfim, vocês vão ver aí que não superou em todos os episódios. Um outro ponto positivo que vale destacar também é a introdução e desenvolvimento do Apocalipse, principalmente quando a gente fala ali na parte dele no Egito Antigo, quando ainda era o Ensa Banu, mostrando um pouco ali a origem dele, do período que ele ficou escravizado, e também o Xavier e o Magneto presenciando essa ascensão do Apocalipse, que era inevitável, né? O Magneto queria ali tentar mudar um pouco o destino, mas infelizmente não deu certo. É aquela premissa de que quem nasce ruim é ruim e acabou. E assim, cara, nesses primeiros episódios deu uma esperança de que a série ia engrenar de fato. Então, em determinados momentos, como o episódio da X-Force ou os episódios do Apocalipse, o roteiro é muito bom. Eu, particularmente, gostei bastante desses episódios e a expectativa seguia alta. E nesse mesmo contexto, a gente também teve a participação do Kang, que, assim, foi uma surpresa, não esperava ele aparecer, tá? Sendo bem honesto, depois da saída ali do ator que ia ser o grande vilão da saga do cinema, né? Esqueci, cara. 2000 anos depois. Jonathan Majors. Mas eu não esperava essa participação dele. Foi engraçado no momento que eu particularmente gostei. Foi ali quando ele percebeu que o Apocalipse surgiu e ele meteu o pé. Ele não ia conseguir dar dentro, ou se fosse dar dentro ali, ele ia sair bastante machucado. E ó, rapidinho foi de novo pro futuro, para uma nova era, tentar a conquista. Mas foi bem interessante, foi uma surpresa boa que eu particularmente curti e não esperava. E falando sobre os X-Men em específico, os heróis, eu destaco aqui dois personagens que eu gostei bastante, tá? Primeiro o Noturno e a Polaris. E assim, cara, o Noturno, ele teve uma profundidade muito bem trabalhada nesses episódios, até mesmo na reta final, onde ele teve espaço para mostrar um pouco da persona dele, além do personagem, né, cara? Então, onde o personagem ali que tem diversas camadas e foi bem trabalhado dessa segunda temporada. E o que fala das cenas de ação dele, né? Principalmente naquele episódio onde ele é controlado pelo Gambit. Pô, é sensacional e mostra o quanto o Noturno pode ser usado como uma ameaça quando ele tá do outro lado. Então, assim, ele deu dentro de todo mundo, meteu a porrada em todo mundo e, assim, só perdeu por conta da trama mesmo, né? Mas, cara, é um personagem muito maneiro. Eu gosto do Noturno de longa data já, sempre fui fã do personagem e foi uma grata surpresa. Eu não esperava ele ter tanto desenvolvimento nessa temporada. E já a Polaris, como personagem, ela foi bem interessante, mas o episódio inteiro dedicado a ela, eu acho que não foi bem aproveitado. E até mesmo a trama, né, da Sala de Perigo ali, que é um arco, assim, bem esquecível dos X-Men, ok? Muita gente tem um saudosismo dos anos 2000, mas eu particularmente não curti a adaptação desse arco. Eu acho que a Polaris poderia estar ali no meio, sendo uma das principais, mas talvez não focar 100% o episódio nela e trazendo uma outra adaptação. Eu não esperava que fosse essa adaptação em si da Sala de Perigo. Foi algo que, pô, me pegou um pouco e começa a entrar nos pontos negativos. Mas a Polaris é uma personagem show de bola, eu curti a participação dela, como ela participou ali com a X-Factor e ao mesmo tempo depois quando ela vai para os X-Men. Eu acho que é uma personagem que tem muito a agregar aí em próximas temporadas. É claro, se ela não for esquecida como aconteceu com outros aí, né? Mas sem rasgar cedo agora, vamos falar do problema central que acontece em diversos episódios e muita gente também tá criticando aí, né? Eu vou dar um contexto básico aqui, exemplos de alguns episódios que falharam nesse conceito. Vamos pegar primeiro aqui o caso do Wolverine. Cara, no final da primeira temporada, o Magneto tira todo o adamantio do Wolverine, certo?
Nessa segunda temporada você não tem isso muito bem explorado, simplesmente o Wolverine aparece ali super bem, você não tem uma adaptação dos quadrinhos dessa fase e, cara, tudo resolvido num episódio que não é muito bem adaptado. Pra quem não conhece, essa parte aí do Wolverine, onde ele perde o adamante, pertence ao arco do Legado, que é muito famoso nos anos 90, onde ele fica bestial ali, todo peludo e tal, ele fica meio doido. E isso não é mostrado na obra. Ele simplesmente tem uma solução muito fácil para você conseguir ali, de certa forma, encerrar com o Projeto Arma X ali, né, com uma das frentes do Projeto Arma X, e ao mesmo tempo ele recuperar o Adamantium como se nada tivesse acontecido. Cara, foi uma solução muito simples, assim, sabe? Que eu, num episódio vendo, eu até curti em alguns momentos e tudo mais, mas quando você para pra analisar o todo, é um episódio que, assim, foi jogado, entendeu? Deram uma solução rápida porque provavelmente não iam conseguir desenvolver isso ao longo da temporada. Eu, particularmente, não gostei desse episódio. Tem sim algumas referências de capa, fanservice, tem a participação do Dente de Sabre, tem a participação do Ômega Vermelho, mas assim, cara, não me pegou, eu acho que é um dos pontos fracos e uma das questões que aponta que esse roteiro da temporada como um todo tem diversas falhas, é como se fosse uma colcha de retalhos. Eles querem chegar no local, eles querem chegar em um lugar, só que para isso eles vão colocando os episódios ali, ó, aleatórios. Esse do Wolverine foi um dos primeiros. O outro caso, como eu já falei, foi o episódio da Sala de Perigo, onde a Polaris ganha mais destaque. Mas você percebe ali, cara, que é uma trama muito isolada, resolvida de uma forma rápida. Parece que é um filler de anime, sabe? Quando você assistia Naruto e você tinha um filler no meio da história principal. Dá essa impressão. Eu não curti muito a adaptação da Sala de Perigo. E, cara, assim, eu acho que faltou um pouco de coragem e organização na questão do roteiro nesse episódio também. A trama, ela é interessante em si, tá? Você tem que evoluir, você tem que trazer outras ameaças, tudo bem, ok, você tem que ter uma evolução do cérebro, até porque o design, o visual dos X-Men tá caminhando para os anos 2000, que é a adaptação do Grant Morrison, né? Que traz ali um visual diferente, uma atualização da Mansão X, traz a Corporação X, enfim, sabemos que isso tem que acontecer. Mas da forma que foi adaptado, eu não gostei, e inclusive nesse arco da Sala de Perigo tem uma participação muito importante da Emma Frost, que, cara, é uma personagem que é esquecida, né? Assim como outros personagens dos X-Men que não aparecem. Você tem aí a Kitty Pryde, que é a Lince Negra, ela não aparece. Você tem a Emma Frost, que ganha um desenvolvimento ali, uma participação pífia, ridícula. Você tem também o Homem de Gelo, que, porra, poderia estar na equipe principal, ele aparece, tudo bem que, assim, ele aparece na série antiga, mas é um personagem fundamental, um mutante nível ômega, né? Ele não tá nessa história. Então, eu acredito que com a troca de mudança ali que teve no desenvolvimento da série, o roteiro ficou capenga. E dá uma impressão de que é uma colcha de retalhos. Essa segunda temporada dá essa nítida impressão. E assim, diferente de um anime, onde você tem bastante espaço pra trabalhar e colocar ali uns episódios específicos, a série não tem, cara. São 9 episódios. É curto. Então, assim, você tem espaço para desenvolver. A impressão que me dá é que, de fato, com a troca lá do Bill DeMaio, né, que era o produtor da série, eles resolveram reformular, seguir algumas premissas e alguns roteiros que o cara produziu e ficou isso aí, entendeu? A Marvel conseguiu, de certa forma, não estragar, mas prejudicou a imagem e a reputação da X-Men 97, que na primeira temporada foi super bem avaliado e eu, particularmente, gostei pra cacete. Aí você tem também o episódio do Colossus e os acólitos do Magneto, que assim, cara, é outro episódio fraco. O Colossus é um ponto positivo, mas assim, ele não tem participação nenhuma depois disso. Ele simplesmente vai pra mansão, o episódio se resolve de uma forma muito fraca, assim. Ponto positivo nesse episódio em si foi o discurso do Noturno com o irmão dele, ok? E o Colossus, mas fora isso, cadê? Cadê o Colossus? Por que ele não participou ali da batalha final contra o Apocalipse para tentar conter ali o Gambit? Cara, é um personagem com apelo muito bom. É um personagem, sabe, parrudo ali, que você quer ver dando porrada. Ah, não, ele vai ficar ali na mansão pintando e cuidando dos mutantes. Porra, mano, pelo amor de Deus. Eu achei isso muito zoado. Eu espero que na terceira temporada ele tenha mais destaque, porque é um personagem forte, com carisma, com presença. Então, cara, você tem um Colossus ali que tá como chofer, tá como segurança da mansão. Pô, beleza, você precisa ter mutantes ali pra conseguir proteger a galera e tal. Beleza, ok. Mas o ponto que eu tô falando é, pô, você tem personagens bons, você tem tramas boas, você tem histórias legais pra adaptar e você não consegue desenvolver como um todo. Esse é mais um caso de episódio que é jogado assim, sabe? Você tem ali a trama que tá envolvendo o Creed, não sei o que, o Noturno, a Vampira, tem Colossus que tá querendo recuperar ali o luto da irmã dele. Ok, mas
é bobo, sabe? É meio bobo, assim, sabe? Você não tem um desenvolvimento real dos personagens. Você tem ali algo muito superficial, rápido, que é resolvido de forma muito, muito simples. Pelo menos na sensação que eu vi assistindo. E aqui vem o ponto que mais me incomodou em toda a temporada. Cara, como é que você coloca o Gambit, tá? O Gambit, é o Gambit. Não é a Jean Grey, é o Gambit. Não menosprezando, eu amo o Gambit. É um dos meus X-Men favoritos. Você coloca o Gambit ali numa expectativa desde a última temporada para ele retornar como um Cavaleiro do Apocalipse. Ele retorna quase no final da temporada com o mesmo visual, não tem nenhuma mudança, é só uma skin diferente. É que nem o Peter falou no E-Nerd. Você só mudou a cor do cara. É como se você tivesse encontrado um Pokémon Shiny jogando ali Pokémon no GBA. Caramba! E ele derrota o Apocalipse? Como é que um Cavaleiro do Apocalipse vai derrotar o Apocalipse? Assim, não faz sentido. Aí muitos podem falar assim, ah não, foi um plano do Apocalipse porque ele queria ter o Gambit como receptáculo, não sei o quê. Cara, não é. Eles fizeram uma decisão ali bem clara de que, o Gambit ele vai ser super poderoso e tal, ele vai derrotar o Apocalipse, mas o Apocalipse vai ficar dentro dele e no final vai ter a vampira salvando. Cara, não dá. Você tinha que ter uma ameaça maior. Qual que seria essa ameaça maior? O próprio massacre, que é a junção ali da mente do Xavier com o Magneto, mas não teve. Não rolou, não aconteceu. Temos ali algum indício de que o massacre possa aparecer na terceira temporada, mas nenhuma confirmação a princípio. E aí você tem uma solução que é muito fácil, né? Mais uma solução fácil aí desse roteiro, que é pegar o Gambit como o Cavaleiro do Apocalipse, sem ter nenhuma mudança de fato ali no visual dele, que, ia ser legal pra caramba, ia vender boneco pra caramba, mano, então não mole. E aí você coloca o cara pra derrotar o Apocalipse, que é o Supremo ali, o primeiro mutante, um dos vilões mais icônicos e poderosos dos X-Men e da Marvel. E além disso, você tem um outro ponto ali de você ter muito personagem pra desenvolver, cara. Então assim, você tem os X-Men, que crescem no volume de equipe. E lá é! Você tem a X-Factor e você tem a X-Force. Você tem mutante pra caramba, você não consegue dar destaque pra mutantes que fazem sentido ter algum destaque. Tudo bem, primeira temporada teve foco em alguns ali, eu entendo que numa segunda temporada e terceira vai focar em outros. Mas cara, tem personagens que passaram batidos, não tiveram presença alguma. Vou citar aqui, Wolverine, com exceção do episódio dele, ele some da temporada, ele não é relevante pra absolutamente nada. A Tempestade, beleza, consegue ali o poder do clima ali em si, né, a manipulação dos elementos. Depois disso acabou, cadê o poder dela? Por que ela não utilizou o poder dela melhor em outros momentos ali? Não acontece. Você tem a Jean Grey, que não consegue parar um avião. Ela precisa da ajuda da Psylocke e do Cable para conseguir parar um avião. Aí você vai falar, não, mas o avião estava em movimento, não sei o quê. Cara, beleza. Mas é notável que personagens que tiveram muito protagonismo na última temporada, nessa aqui ficaram esquecíveis. Até mesmo a Vampira. A Vampira vai ter um destaque maior, um desenvolvimento legal, que é muito corrido, assim como o desenvolvimento de toda a trama. No final ela vai lá, ganha o poder da Joia Eterna. Tudo muito... Como é que eu posso dizer a palavra, cara? Eu tô buscando aqui. Mas é tudo muito cômodo, sabe? As coisas simplesmente acontecem de uma forma muito fácil. E isso me incomodou nessa segunda temporada. E, cara, assim, falando sobre os problemas em si, um dos principais que eu acredito que foi um fator para essa queda de rendimento foi a saída do Bill DeMaio, que era ali o produtor dos X-Men na primeira temporada, e antes da estreia o cara já foi demitido porque caiu numa polêmica aí de fotos e tudo mais. O cara tinha boas ideias, tá? O cara tinha boas ideias e ele mesmo comenta que essa temporada foi planejada para ter 10 episódios. E o 10º episódio seria ali a introdução do Massacre. Massacre é a junção do Xavier e do Magneto. Depois que o Magneto, né, é desvivido ali, porque ele fica maluco, surge o Massacre, que é uma entidade, um ser ali que, é muito marcante. Teve quadrinhos nos anos 90 e, cara, é um dos vilões mais sinistros em questão de visual e presença que a gente tem. Então, cara, pensa o quão legal seria você derrota o Apocalipse, beleza. E aí, como boss final, do nada surge o Massacre. Cara, ia ser incrível. Você dá ganchos pra terceira temporada, trabalhar as consequências ou até a continuidade da luta. Mas, assim, isso não acontece. Isso acontece de uma forma muito simples. Mais uma vez, utilizando ali personagens de uma forma assim, sem dar profundidade, entendeu? Encaixando ali episódios que não tem muito contexto com a história principal, gera ali uma consequenciazinha ou outra, mas nada que de fato dê relevância para a segunda temporada.
Vocês podem pensar que eu tô puto com a série e tudo mais. Não, é mais uma questão de desabafo um pouco e as percepções que eu achei. Eu acho que tem episódios ali que são muito bons. X-Men 97. X-Men como um todo é uma franquia de muito sucesso. Então eu acredito que a terceira temporada, se der tempo de ser corrigida, pode ter um desempenho melhor do que a segunda. Porque assim, cara, mesmo ela tendo recordes de visualização, sendo uma das mais vistas do mundo, a gente percebe uma queda de rendimento. E quando isso geralmente acontece com uma série de animação, como por exemplo aconteceu com What If, né? O que acontece na terceira temporada? Ninguém assiste. Ou então é um desempenho pior do que a segunda. A minha preocupação é que a X-Men 97 esteja seguindo essa linha em específico. Em que sentido? Primeira temporada é sensacional, segunda temporada deu uma queda, terceira temporada, ó, ladeira abaixo. Eu espero estar errado. Tomara que a Marvel veja meu vídeo e faça alguns ajustes aí. A gente tem uma cena pós-créditos falando sobre consequências, né, para a próxima temporada. Depois da derrota de Apocalipse, o Noturno acaba se sacrificando e vai de arrasta. E na ceninha pós-créditos ali você tem revelado que a Lorna... A Lorna não. Esqueci o nome. E você tem revelado nessa cena que a Mística estava assumindo ali a figura central da Lily da X-Factor. A gente já sabe que a Irmandade vai estar presente nessa nova temporada. E assim, cara, é legal pra você rever alguns personagens, mas, assim, com base nos vilões do X-Men, é uma categoria B. Não tá no mesmo patamar de um Magneto, de um Apocalipse, de um Massacre, de um Sebastian Shaw, de um Senhor Sinistro, enfim. Não tá, mas é uma presença confirmada. Eles vão aparecer ali com algum contexto de liberdade aos mutantes. E aí você vai me perguntar, será que o Massacre vai dar na terceira temporada? Não sabemos, não tenho ideia. Essa ideia é desenvolvida ao longo dessa segunda temporada, dá alguns indícios que o Xavier tá ali com um mental bem abalado, mas sem nenhuma confirmação, nem em cena pós-créditos e nem na batalha com o Apocalipse. Pelo menos eu não percebi, a não sei que seja um easter egg aí. Mas tem a possibilidade do Massacre ser o final boss da terceira temporada, mas não tem nenhuma confirmação. E assim, o meu veredito para essa temporada é que sim, ela tem bons momentos, mas em diversos outros ela tem ali certos erros, deslizes. Quando você vai ver e analisar como um todo, você pensa numa premissa muito simples e fácil de ser resolvida. Você não tem tanta profundidade e dá um sentimento também que certos episódios e momentos ali são colocados de uma forma muito aleatória, só para preencher buraco, para você alocar espaço dentro dos 9 episódios. E sinceramente, cara, eu espero que essa terceira temporada consiga corrigir esses deslizes que cometeram na segunda. E pode ser também que mesmo com o Bill DeMaio continuando ali na segunda temporada, se ele não tivesse sido demitido, a segunda tivesse um desempenho mais ou menos. Mas assim, a gente fica imaginando, né, cara? Porque ele vazou diversas informações aí do que ele planejava desenvolvimento e pelo que ele descreve, seria mais interessante do que a gente presenciou, pelo menos no meu gosto, não sei no de vocês. Mas agora me diz o que você achou dessa análise. Eu deixei de comentar alguma coisa? Você acha que eu fui injusto com algum personagem ou episódio dessa série? Eu quero saber a sua opinião, o que você achou da segunda temporada de X-Men 97 e o que você também espera pro futuro, né? Então, bora conversar, comenta aqui no vídeo, vamos interagir e até o próximo. Fui!